Oi, pessoal! Estamos novamente por aqui para iniciar o nosso episódio 7 do CediaCast e hoje com um tema super interessante que é práticas de exercício na infância e adolescência. Para falar sobre isso comigo, eu trouxe o meu convidado especial, Fábio. Fábio, conta um pouquinho para nós sobre a sua atuação, sobre a sua formação. Joia. Bom, primeiro agradecer o convite, um momento muito importante para falar sobre a prática do exercício físico. Eu, como profissional de educação física, sou formado já há mais de 20 anos e tenho doutorado em educação física. Trabalho com hipertensão, com pressão alta, né, diariamente, mas eu tenho esse viés, esse caminho também para transtornos, déficit de aprendizagem, né? E escrevi alguns artigos, né? Inclusive trouxe alguns livros aqui para você sobre autismo, né? O quanto é importante esse movimento corporal, né, na prática do dia a dia, né? Com crianças autistas, mas também tem experiência com déficit de aprendizagens diversas, com TDAH, né? Então eu acredito que o nosso bate-papo aqui hoje vai ser muito importante, muito interessante e vai esclarecer possíveis dúvidas, né, Com para certeza. aqueles que estiverem acompanhando a gente. E para a gente começar, eu vou fazer já uma pergunta mais ampla. Quais são os reais benefícios da prática de atividade física para o contexto social, emocional da criança e do adolescente? Olha, todos nós sabemos que a prática regular de exercício físico ela é benéfica, né? Desde a primeira idade até o fim da vida, né? Mas é na primeira infância que realmente é bastante significativo, porque no processo de crescimento e desenvolvimento, a criança ela vai ganhando formas ali, contornos, que vai levar para o resto da vida, Sim. né? Então, por exemplo, o controle do peso corporal é um fator decisivo nesse momento. Né? Massa muscular, a massa óssea, a gente vê algumas crianças bastante fragilizadas, né, no sistema esquelético, o osso muito fraco, às vezes acaba fraturando à toa. Então o exercício físico ele é um potencializador para a melhora dessa condição. E quando a gente fala da prática do envolvimento social, né, o dia a dia, né, com o exercício físico, a interação com aquelas outras crianças que gostam do exercício físico, vai fazer com que essa criança interaja ainda mais. E quando a gente estuda a parte sociológica do exercício físico, né, a gente vê o quanto é importante a interação entre as crianças, né, podendo ser crianças de mesma idade, crianças de idade maior ou menor, né, principalmente na questão da aprendizagem cognitiva. Sim. Né? Aham. Então, o maior número de palavras, né? Linguagem, Tudo, atenção, né? Tudo isso imerso, né, naquele momento em que ele está fazendo o o exercício físico. exercício. Lembrando, o exercício físico pode ser aquele rotineiro, né? Que tem dia e horário marcado para fazer, mas também pode ser um lazer, pode ser uma atividade física. Eu levo para minhas palestras o seguinte, né? Todo passo conta. Então, você saindo desse momento que nós estamos aqui parados, Parados. sentado, qualquer Aham. movimento ele é muito importante, principalmente nessa fase do nosso episódio aqui, que é criança e adolescência. E Fábio, conta pra mim, quais são os exercícios recomendados para essa faixa etária? Como que a gente pode organizar? A gente fala em exercício físico, às vezes dá uma impressão muito ampla, né? Sim. Então, o que de fato eu posso ofertar em questões de tipo, frequência? Como eu posso levar isso, apresentar isso para minha criança e para o adolescente? Certo. Nós temos no Brasil um guia brasileiro de atividade física, né? Um guia para a população, né? Onde contempla diversas faixas etárias ou ciclos de vida que a gente chama. Né? Então, desde a criança e adolescente até o idoso. Tá. Então vamos lá. O nosso público-alvo são crianças. Né? Então, de 1 até 5 anos de idade, né, a gente tem um rol de atividades que a gente pode estar desenvolvendo, diferentemente daquele grupo de 6 a 17 anos. Até porque os interesses deles são diferentes, né? Sim, sim, a gente tem ali interesses diversos numa faixa etária menor, e quando caminha para uma faixa etária maior, 7, 8, né, os nossos adolescentes, eles já começam a se direcionar. Né? Então, por exemplo, de 1 a 2 anos, né, e esse guia é fácil da gente encontrar, tá lá no site do Ministério da Saúde, né, uma cartilhazinha bem ilustrativa e vale a pena. Né? Então, de 1 a 2 anos, né, o recomendado são 3 horas por dia de movimento.
3 horas, né? Poxa, mas eu não tenho esse tempo todo, né? Bom, é importante que a gente contabilize da hora que a criança acorda até a hora que a criança vai dormir, o que que a gente vai ofertar de As estímulo. oportunidades que essa criança vai ter. Exato, de estímulos motores para essa criança. Então, se eu conseguir, lógico que ela não vai ficar 3 horas ali, fechada de ponta a ponta, seguidos, né? Sim. Então, vai somando essas pequenas cargas horárias durante esse dia dela, né? E exercícios mais lúdicos, Sim. exercícios mais prazerosos, né? Eu falo muito nos meus bate-papos que as formas básicas de locomoção são muito importantes para a gente ofertar para as crianças. E quais seriam as formas básicas de locomoção? Andar, correr, saltar, saltitar, pular, trepar, rolar e rastejar. Sempre, sempre. Partindo numa progressão pedagógica, do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. Tá. Então é mais fácil a gente ensinar a criança a caminhar do que propriamente a rastejar, que ela precisa ter uma consciência corporal maior. Mas isso vai depender da quantidade de estímulos e, principalmente, do ambiente onde essa criança vai estar inserida. A oferta de oportunidades, né, que esses pais, geralmente essa idade as crianças ainda ficam em casa, né? Sim. Então essa oferta de oportunidade que esses pais vão apresentar para eles. Exato, né? Pais ou os responsáveis que tiverem cuidadores que tiverem em contato direto com a criança, né? O que eu posso estar oportunizando para elas? Bom, isso é na faixa etária até 5 anos, de 1 a 5. Tá. Dos 6 até os 17 anos, né, é preciso ter pelo menos 60 minutos dia de atividade, né? Então esses 60 minutos, preferencialmente assim, contínuo. Sim. Né? Então 1 hora completa. Agora já muda um pouquinho, Já muda né? um pouco, né? Todos os dias. E, pelo menos esse público de 6 a 17 anos, 3 vezes na semana, realizar mais exercícios que envolvem mais o corpo, força, resistência, que a gente chama, que são as valências, as capacidades motoras que a gente tem. Então a gente tem força, a gente tem resistência, a gente tem equilíbrio, a gente tem flexibilidade. Só que para que isso aconteça, a gente precisa lá atrás, nos anos anteriores, ter trabalhado as formas básicas de locomoção. Sim. Então não adianta eu querer trabalhar o equilíbrio numa criança de 6 a 7 anos, se lá atrás eu não ofertei esse estímulo para equilíbrio. E ela não teria base para fazer isso agora, né? Isso. Então, por exemplo, eu tenho uma corda lá em casa que ela pula a corda, eu vou estender aquela corda e pedir que ela ande por sobre aquela corda. Né? Ou aqui no rejunte do azulejo, do piso, né? Fazer com que ela ande por sobre aquele rejunte ali, já um baita de um estímulo de equilíbrio. Né? E esse equilíbrio vai para o resto da vida. Né? E é importante que a motivação esteja presente para que a criança possa executar esses exercícios. Isso é primordial. Antes dessa motivação, é o interesse da criança pela atividade. Sim. Seja a atividade que for. Né? É uma atividade mais ao ar livre? Não. Ok. Então vamos ofertar e estimular essa criança a se manter nessa atividade ao ar livre. Não, ela gosta mais de atividades coletivas, né? De 6 anos em diante, já preconiza um pouco mais de trabalhar em equipe. Jogar futebol, fazer natação, às vezes artes marciais, alguma coisa assim que realmente possa ter mais de uma pessoa envolvida naquele momento ali. Né? Então isso acaba beneficiando, né, não só a criança, mas todos aqueles que estão no seu entorno ali. E falando na infância e adolescência, eu vou puxar agora um pouquinho o gancho para que a gente possa entender sobre essas atividades para as crianças com TEA, né, crianças com autismo. O que essas atividades, exercícios físicos, eles podem contribuir, por exemplo, para a regulação emocional, para contexto social? Como que a gente pode visualizar esses benefícios dessa prática para as crianças? Olha, volto a dizer que é importante que a criança tenha a aderência, a adesão, né, naquilo que realmente ela gosta. No interesse, né? Mais importante ainda nas crianças com TEA. Se ela tiver esse ponto de partida, né, nesse interesse por realizar uma atividade, seja ela qual for, já é um bom caminho, já é meio caminho, digamos assim. Né? E quando a gente insere no cotidiano, na rotina da criança com TEA, a prática de exercício físico, a gente preconiza inicialmente que ela estabeleça uma consciência corporal. Né? Então eu estou ofertando ali um portfólio de atividades que possam favorecer que aquela criança ela tenha consciência corporal, tenha o seu esquema corporal estabelecido, que ela consiga desenvolver uma coordenação motora tanto ampla quanto fina ou restrita, bastante significativa, né?
Obviamente, essa interação com as atividades acaba envolvendo o aspecto social Claro. também, né? Não num primeiro momento, mas que depois essa criança possa estar melhorando essa condição do convívio social, fora a comunicação verbal, né? Estabelecendo esse contato direto para aquelas crianças que realmente não têm a comunicação verbal como seu ponto-chave ali, né? No seu cotidiano. Mas ofertar o maior número de atividades, seja atividade física ou exercício físico, para que a criança inicialmente possa ter o seu autocontrole e ter a sua consciência corporal, já é um bom começo para que aquela criança possa, quando inserida ou estando inserida na sociedade, possa se manter autônoma, Sim. possa se manter bem equilibrada, né, em qualquer E aí nós vamos esfera. ter os reflexos, né? Por exemplo, em atividades de vida diária, que essa criança vai conseguir desempenhar com mais autonomia, igual você disse, Sim. regulação emocional, Sim. controle de impulsividade, né? Então todo esse contexto vai ofertar também, além dessa consciência corporal, toda essa parte de comportamento, né? Exato, exato. E aí quando a gente tem os implementos, que são os materiais, uma bola, um arco, né, o bambolê, Sim. uma corda, seja ele qual for, a gente já começa a dar para a criança com TEA, né, uma outra visão. Sim. Né? É uma criança que ela é muito hipersensível, né? Poxa, então, né, eu preciso ter aqueles elementos ali próximo para poder essas facilitar estratégias, essas né, para aumentar né? esse interesse. Se você me permite, eu trouxe esse livro aqui, né? Um livro de práticas inclusivas. Que legal. Um dos capítulos que eu escrevo é exatamente sobre autismo, educação física e psicomotricidade. E neste capítulo aqui tem várias estratégias, vários exemplos assim, de atividades práticas que realmente a gente possa estar incorporando no dia a dia da criança autista. Muito legal. Né? E a gente conversou agora um pouquinho sobre as crianças com TEA. Eu queria também puxar o gancho para as crianças com TDAH. Certo. Então, o exercício para esse quadro, como que ele pode ser benéfico? Ele também vai ajudar nesse controle de comportamento, nessa parte emocional, impulsividade, né, que é uma das situações ali que mais aparecem no quadro de TDAH. Então fala para mim um pouquinho sobre essa prática de exercício para crianças e adolescentes que têm TDAH. Certo. Aí eu vou para o outro lado, o lado mais biológico do nosso papo, né? Então quando a gente, tanto jovens quanto adultos, a gente está na prática do exercício físico, a gente libera uma série de hormônios que a gente chama de neurotransmissores. Sim. Então a gente já ouviu falar sobre dopamina, serotonina, acetilcolina. Todos estes modulam diversas funções do nosso organismo. E quando a gente trabalha com TDAH, né, e insere o aluno com hiperatividade na prática do exercício físico, estes hormônios acabam nos favorecendo. Sim. Né? Fazendo todo aquele controle comportamental dele, né? E facilitando todo o processo do dia a dia, Sim. das atividades da vida diária. Então eu deixo como exemplo, né, essa importância, né, da prática do exercício físico com o TDAH, as atividades mais esportivas, Tá. né, as atividades mais coletivas, pode ser também as atividades mais individuais, mas que tenham ali um contexto de regras. Sim. Né, que tenha uma filosofia, por exemplo, artes marciais, que precisa ter uma filosofia, que está naquele momento que realmente os atletas, né, os praticantes precisam estar todos em fila, todos quietos, fazendo um rito, né, um ritual daquela arte marcial, daquela prática. Isso. Então, esse é um belo de um exemplo para que a criança com TDAH possa ser inserido. Né? E o coletivo, né, realmente é para que ele possa entender que ele faz parte daquele contexto ali e que ele precisa respeitar a vez do outro, né, o trabalho, né, a ação daquele outro ali para um bem maior. Sim. Que seria, por exemplo, se for num time de futebol, seria a vitória. Né? Sim. Então todos trabalhando ali para um único objetivo, que seria a vitória. Coletivo, né? Isso. Então, diferentemente, quando nós falamos do TEA, né, que eu não me envolvi nessa questão mais biológica, né, no TDAH a gente precisa trazer à tona essa condição neuromotor dos hormônios que facilitam e muito. Sim. E esses neurotransmissores, esses hormônios, só são potencializados através da prática regular do exercício físico. Até mesmo nós, se nós deixarmos de realizar alguma prática de exercício físico, os nossos hormônios acabam deixando a desejar. A gente fica triste, a gente fica cabisbaixo, Sim. etc. Né? Imagina para criança, e na né? criança não é diferente também. O impacto é maior. Né? Então, assim, pensando nessa condição automática que o exercício potencializa, para a criança com TDAH, ela é fantástica. Eu sempre falo para os pais, quando eles vêm até a clínica,
sobre o diagnóstico de TDAH, né? Então eles trazem muito o aumento de diagnóstico, um receio, nossa, será que meu filho tem ou não tem, né? E às vezes eu passo a frase para eles no sentido de que se a gente levasse mais a sério exercício físico e a regulação do sono nessa idade, metade dos diagnósticos talvez eles não apareceriam, Sim, né? exatamente. Porque o controle cognitivo ali, controle atencional, controle de impulsos, ele vem todo dessa dinâmica, né? E se isso não está organizado, consequentemente a gente tem mais oportunidades para ele aparecer. Sim. E aí vem essa confusão, né? De, nossa, então eu tô com um TDAH ali. E na verdade não. É. Né? Então a gente precisa ter mais sensibilidade para olhar tudo isso E é também, interessante porque quando a gente fala em sono, né, e a gente lê bastante sobre sono, é durante o sono que o corpo se refaz. Sim. Né? Então toda aquela catástrofe que acontece conosco, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, porque tem uma série de fenômenos acontecendo. Isso. Quando a gente deita ali e começa a entrar nas 5 fases do sono, a gente começa a se restaurar. Então imagina se a gente não tem uma boa noite de sono, qual dessas 5 fases eu não consegui cumprir? Né? Isso pode ser para qualquer faixa etária, Sim. né? Qualquer ciclo de vida. Né? E aí essa condição, esse déficit de uma dessas faixas etárias acaba fazendo com que no dia seguinte aquilo que não foi reorganizado, ele continua numa avalanche. E aí vai se somando uma série de fatores que a gente acaba misturando algumas situações. Né? E a gente está quase chegando no finalzinho e eu queria que você passasse para nós. Agora entra o período de férias escolares, né? O que essa criançada pode fazer em casa? Que tipo de exercício você pode recomendar? Que ideia você passa para esses pais? Né? Porque tem um bom período aí em casa daqui para frente, né? Sim, sim. Esse momento doméstico, né, ele é muito importante por uma série de fatores, né? Mas a gente não pode esquecer que o exercício físico, ele praticamente faz parte do nosso cotidiano. Né? Se a gente anda de um lado para o outro, é por conta desse físico que a gente utiliza no dia a dia. Né? Então, as crianças que vão passar as férias, né, que estão iniciando as férias, esse momento doméstico, o importante é se manter em movimento, é se movimentar. Né? Principalmente naquelas atividades que eles gostam, que têm mais prazer. Né? Na realização da atividade. Que aí né? tem essa motivação para estar realizando, A motivação. né? Se é uma casa, né, onde a criança mora, que tem pouco espaço, né, tentar, os pais ou responsáveis, ajustar, adaptar esse espaço para que a criança possa se mexer, se movimentar. Né? Não tem como a gente guardar toda essa quantidade de energia, né, entre 4 paredes, né, fazendo com que a criança só e somente jogue os jogos eletrônicos. Que é tão importante quanto, mas para uma outra... Para um outro viés. Isso, exatamente. Sim. Mas a melhora do físico, né, a melhora do sono, cognição, o despertar dos hormônios que eu acabei de falar aqui é através do exercício físico, é a prática do exercício físico. Então, o que eu deixo como recomendação? Usar e abusar as formas básicas de locomoção. Então, se eu tenho um espaço amplo, andar, correr, saltar. Se eu tenho bicicleta, continuar andando de bicicleta. Tirar a galera da tela. Isso, exatamente. Né? O tempo de tela hoje tem sido altamente prejudicial. Sim. Altamente prejudicial. Que até a gente pode falar num outro momento sobre o tempo de tela. Mas tentar, à medida do possível, eu sei que o dia a dia é muito corrido para todos os pais, de segunda a sexta e às vezes até de sábado e domingo, mas o tempo que tiver, tentar fazer com que saia daquela rotina, levando para um ambiente aberto, um ambiente mais amplo, porque vai ajudar não só as crianças, mas os pais também. Com certeza. Né? É uma válvula de escape para aquele momento. Mas, estando em casa de segunda a sexta, a criança, as formas básicas de locomoção, continuar, todos os objetos, os implementos que tiver lá, bola, bambolê, corda, o que tiver. Né? Coloca essa galera para se movimentar. Exatamente. E se tiver um quintal, então, atividades ao ar livre, né? Circuitos motores, né? Ou seja, dependendo da faixa etária da criança, ela tem um imaginário, um simbolismo muito grande ali, que ele consegue montar alguns circuitos motores ali para realizar aquelas atividades, né? Com a bicicleta, sem a bicicleta, com a bola, sem a bola, né? Imaginando que tem alguma coisa ali, ou seja, o importante é se movimentar. Isso é o mais importante de tudo. Fábio, para a gente finalizar, eu quero compartilhar com você uma dúvida que é muito recorrente dos pais aqui na clínica. Geralmente os adolescentes chegam para cá e a gente conversa muito com os pais sobre colocar esses adolescentes em práticas de esporte, exercício físico, e os pais sempre trazem para nós o receio de musculação. Então eu posso colocar meu filho ali na faixa etária de 13, 15 anos para fazer musculação? O que você me conta sobre isso? Olha, isso daí é uma pergunta muito recorrente, né? E que no passado era abolido.
né, a prática da musculação para adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. A gente só precisa entender que esse adolescente, como você falou, de 13 anos para cima, ele já tem uma condição hormonal bastante satisfatória, né, principalmente as meninas. E nesse momento, ele já está num outro padrão de crescimento e desenvolvimento, tanto muscular quanto ósseo. E a atividade física, ou a musculação, né, o exercício físico em si, ele é bastante importante para que esse adolescente possa ter uma melhora na sua massa muscular, né, e em outras condições também. Sim. Né, em outras condições também. Né? Mas, acima de tudo, né, se a gente for esmiuçar aqui, a gente vai ter um tempo muito grande, mas acima de tudo é procurar um espaço, uma academia, uma clínica, em que ele possa ser assistido, ele possa ser Bem orientado, né, da melhor maneira possível, né, ter uma supervisão ali bem próxima, né, e hoje em dia, né, todos os profissionais, ou a grande maioria, não posso dizer todos, mas a grande maioria, tem essa visão da importância da musculação, do exercício exercício resistido, que a gente chama, exercício de força, para melhora da qualidade de vida em qualquer faixa etária, principalmente na faixa etária dos adolescentes. Então, o tipo, a intensidade, a duração e a frequência vai ao encontro do objetivo de cada pré-adolescente ou adolescente. Então, o que serve para mim pode ou não servir para você. Sim. E vice-versa. Então, é importante ter esse bate-papo lá na academia ou lá na clínica. Olha, eu gostaria de matricular o meu filho ou minha filha para ele se ocupar. Né? Eu estou vendo que ele está ganhando peso. Sim. Né? Eu estou vendo que ele está com uma postura porque ele fica o tempo todo no celular. Então, eu já estou dando indicações, né, para o personal ou para o professor lá o que ele precisa melhorar. Opa, então tá ganhando peso? Ótimo, maravilha. Então vamos fazer uma planilha de treino para melhorar esse peso. Sim. Né? Lógico que não é só o exercício, mas também a alimentação. Ah, essa postura aí é por causa da fraqueza muscular. Opa, então vamos fazer alguns exercícios de resistência muscular. O que é um exercício de resistência muscular? É pouco peso e mais repetições. Sim. Né? Mas isso o professor lá vai explicar. Vai adequar. Isso. Mas, acima de tudo, princípio da individualidade biológica, cada um é cada um. Então, não é porque o amiguinho está fazendo tais exercícios que eu também posso fazer. Sim. Não, peraí, eu preciso primeiro fazer uma anamnese, né, uma conversa inicial, para ver se realmente aquilo que o amiguinho está fazendo também cabe a mim. Identificar as necessidades, né? Exatamente. Sim. E se eu, como pai, chegar lá e falar assim, olha, porque ela está sentindo muitas dores nas costas, porque ela fica muito tempo sentada, o que a gente pode fazer para melhorar? Olha, eu estou percebendo que o meu filho, está ganhando muito peso. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, ter esse compartilhamento, né, de informações é muito importante, até mesmo porque estão em desenvolvimento ainda. Mas fiquem tranquilos. O exercício de musculação, o exercício de força, tá naquele guia. Tá liberado. Tá liberado, né? E vai ser específico para cada um, né? Que não pode ser tão generalizado assim. Sim. Tá bom? A gente está com um convidado aqui também nos nossos bastidores. Vem cá, Romeu. E eu vou pedir, aproveitando que ele está aqui, para ele contar para todo mundo, vira lá assim, ó. Para contar para todo mundo quais são os exercícios que ele faz no dia a dia. Fala lá. Eu jogo bola, futebol, eu faço circos, que é circo, o nome é circos, e eu também faço taekwondo. Quanta coisa, hein? Todo dia, então, você faz exercício? Uhum. E fala para eles quantos anos você tem. Eu tenho 7 anos. Muito bem. Obrigada, viu? Por compartilhar com a gente um pouquinho o seu dia a dia. E você gosta de fazer os exercícios? Sim. Muito, muito? Sim. Então tá bom. Obrigada, viu? Fábio, eu queria te agradecer. A sua participação foi de extrema importância para que a gente pudesse discutir esse tema, né, que é tão recorrente para os pais, enfim, para os adolescentes também, que eles também têm as dúvidas. E para você que assistiu o nosso episódio, não se esqueça de compartilhar para que essa informação super importante chegue para mais pessoas.